Fala galera dos suplentes! É absurdo, assim, é inadmissível. Fala galera dos suplentes. Suplia. Fala galera dos suplentes. Então eu acho que isso é por puro bairrismo e para criar polêmica mesmo. Fala galera dos suplentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, como vocês já sabem, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, já pensa nos comentários que você vai fazer, porque eu prometo que o vídeo de hoje é bastante polêmico. A gente vai aproveitar mais uma vez da capacidade que a nossa imprensa tem de criar assuntos polêmicos e vamos falar sobre times grandes no futebol brasileiro. Nessa semana na ESPN tivemos a seguinte frase: será que Rogério Ceni já está pronto para treinar um time grande? Desmerecendo totalmente o atual clube que ele comanda, que é o Fortaleza, um clube gigante de tamanha importância no futebol nacional. E o mais polêmico de todos aconteceu há 2 semanas atrás, quando o jornalista Rodrigo Capello, que analisa as finanças dos clubes de futebol no Sport TV, dividiu os 13 principais clubes do país, segundo ele, em 3 categorias. Times grandes, compostos por Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Times que revezam nessa primeira prateleira, que contém Grêmio, Inter, Cruzeiro e Galo. E times que não são mais grandes, Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco e Santos. O Santos, que já teve Pelé, Neymar, Robinho, ele considerou que esses 5 clubes não são mais grandes. O argumento dele é que atualmente, para ser um clube grande, o mesmo precisa ter uma saúde financeira estável e conquistar bastante títulos. Foi uma opinião bem polêmica, porque se você for parar para ver, o São Paulo não conquista um título há muito tempo e o Flamengo também está sempre tentando ali, por mais que ele tenha saúde financeira boa, ele não consegue ainda conquistar vários títulos. E ele ainda esqueceu de colocar nessa briga os times do Nordeste, que são clubes gigantes em suas regiões, e o Atlético Paranaense, que é o atual campeão na Sul-Americana, competição que venceu no final do ano passado. E como esse assunto gerou bastante comentários nas redes sociais, o jornalista em questão recebeu o carinho da galera, a conta oficial do Santos se manifestou sobre o tema. Eu fui para as ruas para saber o que a galera acha sobre esse assunto. E o comentário que eu fiz foi para saber se a gente ainda tem 13 clubes grandes, se a gente tem mais, se a gente tem menos, se a questão financeira realmente influencia nessa disputa, e vamos ver o que eles falaram sobre isso. Eu acho sim que existem 12 clubes grandes, mas dentro dos 12 grandes tem obviamente uma hierarquia, né? Existem aqueles clubes que têm torcida nacional, que é o exemplo de Flamengo e Vasco, por exemplo. E esses clubes, eles são maiores que os outros, sim, inegável. Botafogo, Fluminense, Santos, enfim. Mas, por outro lado, existem os títulos. Então, para ser gigante mesmo, eu acho que, além da torcida nacional, tem que ter títulos. E eu acho que Flamengo, Corinthians, enfim, são os 2 maiores por conta dos títulos. E aí vem o São Paulo também, porque para mim o São Paulo é o maior vencedor do país, mas falta a questão da torcida nacional que Flamengo e Corinthians têm. Então é isso, tem 12 grandes, entre os 12 grandes há uma hierarquia e eu acho que tem um grande potencial para entrar 13 e 14 clubes, que são Bahia e Atlético Paranaense. Clubes tradicionais são diferentes dos clubes grandes, né? Na minha opinião, são palavras diferentes. Existem sim 12 clubes mais tradicionais no Brasil, isso é inegável, só que em termos de grandeza, assim, a gente vê outros clubes que não são considerados desse G12 aí, como o Atlético Paranaense, Bahia, a gente pode considerar até o próprio Sport, e que são times que às vezes vivem momentos recentes mais importantes do que um Botafogo da vida, por exemplo, que está entre os 12 mais tradicionais. Que o Botafogo é grande, lógico que é tradicional, é um time que tem história com a seleção, títulos, jogadores históricos, mas que vive um momento complicado. Mas, enfim, 12 clubes tradicionais, com certeza. Nas conversas entre amigos, muitos torcedores usam argumentos para desmerecer clubes rivais e enaltecer os seus próprios clubes. São eles: se o clube tem estádio, se o clube já conquistou alguma Libertadores, se time grande pode ser rebaixado. E eu fui perguntar para eles também o que eles acham disso, se eles acham que influencia ou não. E grandeza envolve muita coisa, né? Acho que torcida, título, você, enfim, ter atitudes de clubes grandes. E assim, é difícil você cravar quais, esse time é grande, esse time não é grande. Acho prepotência quem crava, assim, sabe? Cara, achei cair, ser rebaixado é uma mancha, querendo ou não, uma mancha. Mas a gente tem exemplos aí de times que caem e vencem, depois quando voltam. Palmeiras, Corinthians, Grêmio, né? O Atlético Mineiro ganhou uma Libertadores.
Então eu acho que cair não quer dizer que o time diminuiu de tamanho, né? Não mancha a história, mas não diminui a grandeza. É claro que você não ser rebaixado é motivo de orgulho, né? Acho que os clubes que não são rebaixados aqui no Brasil, que nunca foram, se orgulham disso, eu acho que está certo mesmo. São clubes que têm que se orgulhar de sempre estiveram na elite, mas o rebaixamento nem sempre não diminui seu clube, pode ser uma plataforma de salvação até para alguns clubes, botar o pezinho no chão ali e voltar mais forte, como foi o caso principalmente do Corinthians, né? Que naquela época ainda ganhava mais dinheiro, ganhava o dinheiro da Série A, da televisão, e aí consegue ter um time muito melhor que os outros adversários. Mas ter estádio, por exemplo, o estádio é importante, né? Num clube, claro, é muito bom o clube ter seu estádio, mas você vê o Milan, por exemplo, que para mim é o segundo maior clube do mundo, atrás só do Real Madrid, não tem estádio, a Inter de Milão não tem estádio, sim, o Bayern de Munique passou anos sem estádio. E assim, se o clube tiver um bom acordo, conseguir atuar num estádio tranquilo ali, acho que não é fator para diferenciar a grandeza, não. E como o assunto é time grande, hoje eu resolvi reforçar os suplentes com mais 3 nomes gigantescos para saber o que eles acham sobre essa polêmica, se eles acham que é válido chegar nessa polêmica, se isso enaltece ou desmerece o nosso futebol, toda a nossa história, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Confere aí a opinião de cada um. Fala galera dos Suplentes, aqui quem fala é Juliano Fusca, sou apresentador e jornalista da Tretes, o maior canal não oficial aí sobre o Furacão, sobre o Atlético Paranaense aqui na internet, né? E hoje estou aí para falar sobre esse assunto aí, sobre os clubes grandes do Brasil. Bom, primeiro de tudo que eu não acredito que tenham 12 grandes mais no Brasil, e se tiver, o Atlético certamente está dentro desses 12. Por quê? Né, já temos mais estrutura que muitos, ou que a maioria desses 12, né, temos um CT de primeiro mundo, um estádio que é um dos mais modernos da América Latina, né, poderio financeiro, já estamos chegando, né, num patamar aí de muitos desses clubes, né, principalmente na nova cota de TV que o Furacão assinou com a Globo. Títulos, conquistamos um Continental que alguns desses times não têm ainda, e estamos aí abrindo uma grande vantagem dentro do nosso futebol estadual com o nosso time de aspirantes. Então, revelando jogadores, ainda sendo um clube formador, né, um clube que não investe grandes montantes em jogadores, né, mas que vende muito bem. Então, o Atlético está caminhando a passos largos para se tornar um dos grandes do Brasil. Faltam mais títulos, com certeza com esses mais títulos vai aumentar a nossa torcida, que hoje em dia ainda é muito regional, né, muito focada aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Com certeza, vindo títulos, virão outros torcedores e o Furacão com certeza vai estar dentro dos grandes num curto período de tempo. Isso todos nós temos certeza aqui. Valeu, galera dos Suplentes, tamo junto. Fala aí, galera dos Suplentes, tudo bem? Beleza? A pedido aqui do amigo, eu estou fazendo um vídeo sobre esse tema, né, que foi levantado tem um tempinho atrás, sobre se eu acho que só existem 4 times grandes no Brasil hoje. Obviamente que não, o futebol não começou ontem, nem anteontem, nem semana passada, né? O futebol tem mais de 100 anos de vida e a história está aí para ser contada. Posso dar inúmeros exemplos de times que ganharam mais em décadas passadas e hoje em dia não ganham tanto, independente aqui na América do Sul. O Barcelona, que só tinha uma Champions até pouco tempo atrás, hoje tem 5. Então, a coisa não funciona assim. O Liverpool não ganhou mais e tem 5 também. O que acontece é que o mundo financeiro mudou, o futebol mudou. Muitos clubes foram comprados e muitos clubes têm dificuldade financeira por alguma outra gestão ruim, mas podem voltar depois. Se você falar em termos de grandeza, eu acho que não só títulos devem ser contados, tá? Tem uma série de coisas envolvidas, dentre elas tradição e o que o clube representa dentro da sua sociedade, dentro do seu país, dentro do seu continente, e assim vai. Acho sim que os europeus vão desgarrar nesse novo modelo desde 2005, a abertura do mercado europeu, né? Eles lá são como se fosse um único país em relação a estrangeiros jogar, né? Um alemão pode jogar na Espanha e não é tido como estrangeiro. Isso, além da moeda ser muito mais forte do que o resto do mundo, você simplesmente monta seleções, né?
em seus times. E as seleções antigamente mundiais dos seus times eram por gerações do seu país. O exemplo, o Ajax da Holanda. Bem, o papo é muito longo, mas obviamente não são 4 times grandes no Brasil não. Beleza? São muito mais. Fui clear. Fala galera do Suplentes, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia, o maior canal sobre Esquadrão de Aço aí no YouTube. E hoje eu tô aqui para dar uma pequena contribuição nesse debate que na minha concepção é extremamente válido, necessário e sobretudo oportuno, né, sobre os times que são grandes, deixarem de ser grandes ou que alternam aí na grandeza após o Sport TV explanar o seu ponto de vista. Antes de qualquer coisa, acredito eu que nenhum tipo de emissora, nenhum tipo de veículo de comunicação tem a propriedade necessária para poder dizer se um time é grande ou não. Acredito eu que esse debate tem que ficar por parte do torcedor, mas o livre-arbítrio está aí para a gente explorar, a liberdade de expressão está aí para a gente poder utilizá-la. Só que, já que eles fizeram essa análise, cabe a gente poder fazer uma análise em cima disso. E eu acredito que nos critérios utilizados por eles cometeram alguns equívocos. Por exemplo, não dá pra gente desconsiderar a tradição ao classificar um time como grande ou não. Claro que algumas equipes alternam aí fases boas e ruins, o que é algo totalmente natural no futebol. Quem ainda não viveu suas tragédias, suas fases péssimas, vai viver, porque o futebol é passionalidade, o futebol envolve muita coisa, hoje já é um negócio também. Então esses times que estão ali no topo, uma hora vão acabar caindo e sofrendo também. Mas isso não vai fazer com que essa equipe deixe de ser grande. O Bahia, por exemplo, que é o caso que na minha concepção é mais palpável, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar e lugar de fala, foi o primeiro campeão brasileiro da história, em 1959. Foi o primeiro time do Brasil a participar de uma Copa Libertadores da América e ganhou o Santos de Pelé na final. Depois, quando conquistou seu bicampeonato, enfrentou o Internacional de Tafarel, que tinha vencido o maior Grenal da história para os sulistas, para os gaúchos. E foi campeão pela segunda vez. Sem contar que é o segundo maior campeão estadual do Brasil. Tem 47 títulos e está caminhando para o 48º, além dos títulos de Copa do Nordeste e os inúmeros outros aí que eu não preciso nem citar. Mas o Bahia, na minha concepção, nem é o caso mais agravante. Tiveram outros times aí também tão grandes quanto, como o Santos, por exemplo, que já viveu muita coisa boa, não só no século passado, mas também nesse século e ficou de fora aí dessa classificação completamente errônea, na minha concepção, da emissora. A própria que fala que o seu time é o melhor, o Premier fala isso. Mas enfim, eu acho que foi mais uma oportunidade deles buscarem uma polêmica e movimentar um pouco a emissora para trazer aí os holofotes para si. Porque na minha concepção os critérios utilizados, assim como a análise que foi feita em cima desses pontos, foram completamente equivocadas. Um time não deixa de ser grande porque vive uma fase ruim e um time tem que ter considerado ali a tradição dessa equipe para poder formar esse time como grande. No Brasil, nós temos muitos times grandes e a gente tem privilégio de ver isso no nosso país. A gente vê aí a hegemonia em diversos países de algumas equipes e aqui a gente pode ter uma certa diversidade em um campeonato um tanto quanto disputado, apesar de ainda haver uma certa disparidade aí nas cotas de TV e algumas outras coisas. Mas eu considero o meu time grande e eu acho que essa análise foi extremamente equivocada. Um abraço aí para todo o pessoal dos Suplentes, vida longa ao canal e eu tô daqui torcendo. Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E desde já eu queria agradecer a participação dos 3 aqui no canal. Barbaço gigante, tanto na Bahia quanto na região Nordeste. O Fusca, gigante na região do Paraná, em toda a região Sul. E o Fui Clear, que já visitou o Neymar, já visitou a Inglaterra, fez entrevista com o Lucas, com o Júlio César e hoje está aqui no Suplentes dando a opinião pra gente. O canal deles vai estar aqui embaixo e confere lá que é um conteúdo muito maneiro também. E para acabar esse assunto, eu vou dar minha opinião. Eu acho que esse assunto só serve para gerar polêmica. A gente tem um território gigantesco com vários clubes importantes, tanto para a sua região quanto para o seu torcedor. Acho também que a questão dos títulos, do estádio, eles influenciam em engrandecer certos clubes. Acho que a gente tem exemplos como o torcedor do Santa Cruz,
que chegou a ver o seu time na Série D e mesmo assim não desistiu dele, continuou lutando pelo seu clube do coração e depois viu o clube chegar no topo do nosso futebol, que foi a Série A. E agora, para terminar, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto polêmico. Vocês acham que a gente ainda tem 13 clubes grandes no país, que a gente tem mais, se a gente tem menos? Qual a opinião de vocês sobre isso? Quais critérios vocês usam para diferenciar um clube do outro? Então comenta aqui embaixo e manda para os seus amigos também. Fala para eles comentários, para aquele seu amigo clubista, para aquele seu amigo rival. Manda ele comentar aqui também para a gente poder engrandecer esse debate. E eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês que assistiram até o final, agradeço aos amigos que participaram do vídeo e como sempre não posso deixar de pedir, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha pra galera que a gente vai crescendo cada vez mais. Valeu, tamo junto e é nóis!